Oi, meus amores, tudo bem? Eu vim contar um pouquinho sobre mim. Gente, meu nome é Beatriz, tenho 25 anos e eu vim contar um pouquinho sobre mim. Muitas pessoas me pedem, né, lá no app vizinho e eu resolvi vir contar. Então, gente, eu cresci em um lar que não tinha amor, que não tinha paz, não tinha respeito. Os meus pais moravam juntos, porém era guerra o tempo todo entre eles, né? Brigas e brigas e brigas e brigas e brigas. E eu, como uma criança, não podia fazer nada, né, óbvio. Sabia muitas coisas de errado, sabe, que estava acontecendo ali. Não podia falar nada, né? Criança nunca tem poder de falar nada, né, entre os pais. E aí era briga o tempo todo, era briga, 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 briga. Assim, tem coisas que eu não posso falar aqui, tá? Porque vai expor muito e eu não posso fazer isso. Até que, quando eu fiz 10 anos de idade, meus pais resolveram ter minha irmã. Eles falaram que talvez ia melhorar a relação deles, só que não melhora, tá? Criança não resolve o problema era eles. E eles não viam isso. E aí tiveram minha irmã, só que pioraram a situação, pioraram mais. Brigavam mais, a criança via brigas, via, sabe, falta de respeito, via muitas coisas, sabe, traumas também. Enfim, quando eu fiz 10 anos, minha irmã nasceu. Quando eu fiz 14 anos, eles se separaram, meus pais se separaram de vez. Minha mãe foi morar com uma outra pessoa, deixou minha irmã e eu aqui, né, com meu pai. Meu pai não queria mais relacionamento. Depois que minha mãe foi embora, não quis mais ninguém. Não quis mais namorar ninguém mesmo. Não quis casar, quis conhecer pessoas, não quis. Saiu do emprego, ficou com depressão. E aí, eu com 14 anos, comecei a namorar o Júnior. Em seguida, o Júnior caiu doente, né? Ficou com câncer, tipo, raro. Chegou a ficar internado também no hospital por um tempo. Quando ele saiu do hospital, a gente se separou. Quando eu fiz 15 anos e alguma coisinha, quase 16, a gente voltou. Quando eu fiz 16 anos, eu tive a Manu, eu engravidei. Eu engravidei com 16 anos. E aí, assim, foi a parte mais difícil pra mim, sabe? Que eu tive que vir contar pro meu pai, né? Eu morava aqui com meu pai, essa casa é dele. Era dele, né? Que ele faleceu. Deixou essa casa pra mim e pra minha irmã. Quando eu vim contar pra ele, veio eu, Júnior e a mãe dele contar. E aí, meu pai recebeu a notícia, ficou muito magoado, muito decepcionado. E eu acredito que ele não queria isso pra mim, né? Mesmo que fosse o neto dele, né? Não sabia se era homem ou mulher. Mas era neto dele, só que ele não queria isso pra mim. Ele queria que eu estudasse, que eu trabalhasse, que eu conseguisse estabelecer a minha vida financeira, né? Por eu ser muito nova, com 16 anos, ele via aquilo um cúmulo pra mim. Mas eu sentia nele, sabe? Que ele ficou muito triste e decepcionado comigo. E aí, eu fiquei morando aqui um tempo nessa casa com ele. Minha mãe tinha ido embora, né? Ficou eu e minha irmã aqui. Minha irmã morava com a minha avó embaixo. Com a minha avó e com a minha tia. Minha tia mora atrás e minha avó mora embaixo. Minha irmã ficava lá com elas, né? E eu morei aqui com meu pai. Fiquei aqui com meu pai, aqui em cima. Eu ia pra escola, voltava. E aí, só que as pessoas me atacavam muito, né? Essas mesmas pessoas que moram no quintal me atacavam demais. Demais mesmo, vocês não tem noção. Falava que eu era desgosto da família, eles tinham vergonha de mim. E meu filho tinha que... Eu falo filho porque ninguém sabia se era homem ou mulher na época. E aí, eles desejavam a morte do meu filho. Eles desejavam doença pra mim. Então, assim, eu não aguentei aquilo. Eu não aguentei e decidi morar com a minha mãe. Pedi pra mim morar com ela e com o marido dela, né? Morei, fiquei lá um tempo, acho que uns 2 meses, eu creio que uns 2 meses. Só que ele não aceitou. O marido da minha mãe não aceitou. Falou que eu tinha que ir embora, que não era certo, não queria eu ir lá. E aí minha mãe mandou eu embora de lá. E quando eu saí daqui, antes de eu sair daqui, da casa do meu pai não queria que eu saísse. Falava, filha, não vai, fica aqui comigo, deixa sua mãe lá com o marido dela, não vai, não vai, não vai. O pai, eu vou, porque eles estão me perturbando aqui. Eles, sem ser meu pai, pessoas em volta, os parentes, me perturbava, sabe? Ficava falando coisas de mim, me magoava, falava que eu tinha que morrer de fome, que eu tinha que morrer seca. Então, assim, aí eu fui pra minha mãe, né? Quando eu passei um tempo lá com ela não quis mais eu lá, mandou eu vir embora pra cá, pro meu pai, pra eu resolver minha vida. Falou assim, você tem que resolver sua vida e tal, você tem que ir embora, que fulano não quer você aqui, que não sei o que. Tá, beleza. Voltei, pedi meu pai pra voltar, voltei. Quando eu voltei, meu pai deixou o Júnior morar comigo aqui. Porque meu pai já tinha decidido que não ia ter mais outro relacionamento, não queria mais ninguém e que ele iria morar com a minha avó. Meu pai resolveu morar com a minha avó porque minha avó já tava ficando com problema de Alzheimer. E também, como minha irmã tava morando lá e ela era pequena, ele queria ficar perto da minha irmã.
mesmo sendo embaixo. Mas não é a mesma coisa, sabe? Meu pai morou com a minha avó, deixou eu e o Júnior aqui em cima. E mesmo assim as pessoas ficavam perturbando. Eu e o Júnior não trabalhava na época. O Júnior já tentou vender bolo no trem, salgadinho, essas coisas. Mas mesmo assim era difícil, sabe? Era difícil manter as coisas. Tinha ultrassom, tinha as coisas que tinha que comprar pro bebê, sabe? A maioria das coisas que eu ganhei da Manu, de bebê, foi doada. Não foi comprada, eu não comprei nada pra ela quando ela era bebezinha. Nada. E foi tudo doado, graças a Deus, né? A mãe do Júnior conseguiu bastante roupinha pra ela. E aí foi muito difícil, porque tinha vezes que a gente não comia, a gente passou necessidade. É assim, ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Eu não tô falando isso, sabe? De que as pessoas têm que ajudar. E talvez seja até, assim, uma consequência da vida. Tudo na vida tem suas consequências. E eu creio que talvez seja a consequência por a gente ter pulado etapas, sabe? Pulado fases. E meu pai, às vezes, quando via que a situação tava crítica, porque ele deixava a gente viver aqui tranquilo, ele não ficava vindo aqui e tal, vivia lá embaixo. Só que ele via, às vezes, que a gente passava algumas coisas e ele trazia pra gente. Trazia arroz, feijão, linguiça, essas coisas. E uma tia minha odiava isso. Ela odiava, ela gritava, ficava gritando que tal, que a gente ia morrer de fome, a gente ia morrer seco, sabe? Essa minha tia, ela é minha madrinha também, ela mora no quintal ainda, passando por uma situação difícil, um problema de saúde muito grave, que não tá achando cura. E assim, eu não tenho ódio, não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho rancor, mas quando eu lembro, dói, sabe? Dói, porque as palavras machucam. Falo com ela normal. Nesse período, o Júnior sempre esteve comigo, sabe? Ele foi a minha fortaleza. Mesmo que a gente tinha alguns problemas de casais, mas ele suportou tudo comigo. Tudo. E tem muitas coisas que eu não vou falar aqui, mas a gente passou muitas coisas. Aí ele já vendeu bolo de pote na rua, ele já vendeu salgadinho, ele tentou ser barbeiro, já trabalhou na açaí, já foi motoboy de pizza, de hambúrguer, essas coisas. A gente já tentou abrir aqui em casa uma coisa de lanche pra vender, eu fazia, ele entregava. E assim, eu já tentei também fazer cabelo pra fora, até hoje eu faço às vezes uns cabelinhos pra fora, prancha, escova, pinto o cabelo, faço progressiva. Graças a Deus, hoje em dia, as coisas estão melhorando, tá tudo dando certo na nossa vida, graças a Deus. A gente aguentou tanta coisa junto, eu e ele, a gente aguentou tanta coisa junto, tantas barreiras, sabe? Tantos julgamentos, tantas humilhações, que não era pra gente estar junto hoje, porque metade disso aí, muitos casais não aguentam. Eu fico assim, sabe? Passada pela força que o Júnior tem, porque ele tem uma força muito grande. Ele passou um problema raro de saúde, mas ele esteve ali comigo, me apoiando, me ajudando. Assim, foi muito difícil pra gente, muito difícil mesmo. A gente já passou muitas coisas. Tinha vezes que ele não comia pra eu comer. Tinha vezes que não tinha. Mas tinha vezes que tinha, mas ele deixava de comer pra mim comer. Sabe, como que eu tava grávida? Então ele dava preferência pra mim. E depois que a Manu nasceu também, ele é um ótimo pai, maravilhoso pai, sabe? Tá com a gente em todos os momentos, faz de tudo pela gente, faz de tudo pela Manu. É um ótimo marido, um ótimo companheiro. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Mesmo que a gente tenha passado por essa tempestade, mas eu sei que Deus está com a gente. É um pouco até difícil de falar isso, porque foi muitas coisas mesmo. E... ai. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso que Ele já fez e faz na nossa vida, porque tudo que a gente tá vivendo hoje, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir passar por aquela fase, sabe? Porque foi uma fase muito difícil. Ai, não sei nem se eu vou conseguir falar mais. Ai, não sei nem se eu vou conseguir falar mais, gente.